todos nós. É um prazer sempre grande poder estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. Eu trouxe, mas eu trouxe errado, então vou aqui, eu tenho a minha colinha aqui, a gente consegue conversar um pouco sobre a lei de liberdade. Lei de liberdade. A doutrina dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, vai nos apresentar as leis morais. Dentro das leis morais, eu já falei aqui uma outra vez, que eu falei lei de destruição. Essas leis morais que Kardec nos traz é aquela que está equiparada um pouco com o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Elas se conectam, todo o livro dos Espíritos, na verdade, se conecta com toda a doutrina. Uma parte da filosofia, tem a parte que trata especificamente da criação do mundo, que está ligada à Gênese, tem a parte evangélica, que são as leis morais, que está ligada ao Evangelho do Espiritismo, tem a parte da comunicação, como que se dá a comunicação com os Espíritos, que é a parte lá do livro dos Médiuns, tem uma parte que vai tratar de todo o embasamento de como funciona o plano espiritual, muito ligada à parte que está relacionada ao céu e o inferno, e essa parte especificamente que ela vai tratar das leis morais, que está muito ligado ao que a gente trata, que a gente considera, trata o Evangelho de Jesus. Por isso que é importante a gente conversar sobre essas leis morais e entender o que elas significam. Em especial, essa que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a lei da liberdade. É uma lei muito interessante, mas que a gente às vezes utiliza de maneira equivocada. A gente acha, muitas vezes, que a gente utiliza corretamente, mas a gente exagera, porque a gente quer tudo para nós e doa pouco. A gente quer fazer tudo, mas a gente esquece que nós estamos limitados pela própria lei de liberdade. A própria lei de liberdade vai nos trazer os elementos próprios do que a gente pode fazer, daquilo que a gente está capacitado para fazer e quais os limites que estão estabelecidos. Quando a gente vai falar do livre-arbítrio, a gente vai ver muito bem como que isso funciona, essa liberdade que a gente busca tanto. Lá na questão número 825, no livro dos Espíritos vai perguntar: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de total liberdade? Que é o que a gente pergunta e o que a gente quer saber. Sempre a gente vai atrás dessa questão. A gente tem liberdade absoluta para fazer o que cada um quiser? Kardec tinha essa dúvida e ele pergunta aos Espíritos. Aliás, Kardec é aquela pessoa muito curiosa e ele vai cutucando os Espíritos de vez em quando dão as respostas para eles, mas nesse caso aqui ele fala: não, porque todos precisais um dos outros, assim como os grandes e os pequenos. Ele vai deixar bem claro para todos nós que a nossa liberdade, aquele jargão que a gente costuma utilizar, que a nossa liberdade termina onde começa do outro, é exatamente o que ele quer dizer. E muito mais do que isso. A lei de liberdade ela vai estabelecer exatamente que nós não conseguimos viver sozinhos em sociedade. Nós precisamos do outro. Ninguém aqui consegue viver sem que o outro possa estabelecer. Eu costumo fazer uma perguntinha muito simples: quem faz bolo? Quem sabe fazer bolo? Quem sabe fazer bolo? Você, 3, 4, o resto tudo come. Não é assim? É assim que funciona. 1, 2 faz, o resto come. Assim acontece com o pão, assim acontece com qualquer alimento que a gente vai fazer. No entanto, eu acho que a senhora não sabe cuidar do carro, assim, mecânica. Conhece mecânica? Mas tem alguém que conhece, pode até não estar aqui, mas alguém conhece de mecânica, conhece de outras coisas que a gente não conhece. Então, olha só que interessante. Essa lei que nos dá a liberdade de fazer, ela nos dá a possibilidade de nós entrarmos em comunhão social. Quando nós temos a capacidade de conviver um com o outro e aí respeitar o limite do outro, respeitar o que o outro é capaz, respeitar
qual é o caminho que o outro escolheu. É isso que nos dá a lei de liberdade, de viver a possibilidade de viver em sociedade. A liberdade é aquela que estabelece para cada um de nós um limite. Ela nos dá a possibilidade de fazer, mas ela dá um limite que é estabelecido principalmente para o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele é exatamente esse elemento que vai nos dar as possibilidades e o caminho que cada um de nós pode escolher. Porque às vezes a gente escolhe caminhos e a gente não quer assumir esses caminhos. A gente prefere botar a culpa no outro, a gente prefere, aí sim a gente vive em sociedade. Né? Quando a gente escolhe mal, aí a gente acha que vive em sociedades porque a gente gosta de apontar o outro como culpado. Isso quando a gente não coloca a culpa em Deus. Né? E essa mesma liberdade é que vai nos estabelecer, porque a gente está falando dessas liberdades que são visíveis, né? E que nós podemos fazer, que nós não podemos fazer. Mas tem uma liberdade que ela não é alcançada por ninguém, que é a liberdade de pensar. E essa liberdade é a mais problemática, é a mais complicada. Porque aqui todo mundo vai estar pensando o que for aqui, que ninguém vai censurar. E nem tem como, né? E nem tem por que censurar. Mas Deus pode. A gente esquece desse pormenor. A gente esquece que o nosso livro, a liberdade de pensar é completamente livre. Se existe uma liberdade absoluta para nós encarnados com relação à nossa sociedade, é a liberdade de pensar. Mas ela está limitada. Ela é limitada por Deus. Porque Deus sabe exatamente o que nós estamos pensando, o que nós podemos pensar, a forma que nós podemos pensar. Tanto que lá na questão 833, ele fala assim: haverá no mundo alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele absoluta liberdade? E os Espíritos respondem: do pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe teias. Pode-se deter o voo, porém nunca aniquilar. Ele está falando de nós, ele está falando da nossa relação, que é a relação que nós temos aqui todos os dias. Ninguém pode, de forma alguma, estabelecer limite daquilo que eu possa pensar, até porque a pessoa não tem como entrar na cabeça da gente. Não tem como entrar nos nossos pensamentos, por isso que ele coloca, não tem como colocar peidos. Aqui a linguagem do Livro dos Espíritos é de 200 anos atrás, então 150, ele não consegue, as palavras, as traduções às vezes, mas é colocar cabresto, ele não consegue colocar limites, não tem como ninguém aqui estabelecer o que o outro deve pensar ou pode pensar. Todos nós estamos nesse limite, nós não podemos delimitar esse poder, não podemos estabelecer. Dentro do conceito de liberdade de pensar, tem uma outra liberdade, que é a liberdade de consciência, que é a possibilidade de pensarmos sobre o que quisermos e nos expressarmos também de alguma forma sobre isso. É a liberdade que nós temos de escolhermos estar aqui, frequentarmos, escolhermos uma doutrina, escolhermos uma doutrina diferente. É a consciência, nós temos a liberdade de pensar e a forma, e aqui, naquilo que você quiser. É isso que vai estabelecer a liberdade de consciência. Perante Deus e somente Deus, sendo possível conhecê-lo, e o condena ou absolve segundo a sua justiça. Também sobre a liberdade de consciência, a gente tem total liberdade. Não importa. Você quer acreditar em Deus, ok. Você não quer acreditar em Deus, ok também. Se você quer frequentar um centro espírita, ok. Se você não quer frequentar, ok também. É a nossa liberdade. Nós podemos e nós vamos sempre assumir as consequências disso. Nós vamos assumir sempre as consequências dessas decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida. No que pensar e no que pensar. O problema é quando essa liberdade de consciência, ela ultrapassa os limites do aceitável. É quando essa liberdade de consciência, ela ultrapassa e passa de você acreditar naquilo e que querer fazer algo, você tem como acreditar no mal,
enquanto está dentro da sua cabeça, é você com Deus. Quando você quer mostrar para o outro, quer defender isso para o outro, aí os poderes materiais também têm condições de evitar essa possibilidade, colocar elementos. Enquanto o pensamento é nosso, enquanto o pensamento está na nossa mente, enquanto ele está aqui conosco, ok, não tem problema. Agora, quando nós começamos a colocar e expressar esse pensamento, aí nós recebemos os limites que a própria sociedade nos dá. E aí a gente vai entrar no meio de sociedade, aquela que nós nos comprometemos a participar, aquela que nós nos comprometemos a estabelecer como que nós vivemos. E a ideia da liberdade de expressão é bem própria disso. E aí a gente vai pensar nessa coisa que está muito moderna na nossa sociedade, que é o limite da liberdade de expressão. Qual é o limite? Eu posso falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, só porque eu tenho liberdade de consciência, liberdade de pensar. É claro que tudo está garantido, o próprio Evangelho garante essa possibilidade. Mas qual que é o limite que a gente pode estabelecer por isso? Deus nos dá o limite, é o limite do amor, da caridade, da fraternidade. Eu acho que tudo aquilo que a gente tem que filtrar, se a gente quer estabelecer, e nós como espíritas precisamos ter consciência disso, é exatamente fazer o limite daquilo. Jesus faria isso. Mas eu não sou Jesus. Mas nós escolhemos segui-lo. Nós escolhemos Ele como nosso mestre, como nosso guia, como aquele que nós iremos caminhar junto. Se a gente chegar à conclusão de que Jesus não faria, então é melhor não fazer. Se a gente chegar à conclusão que esse caminho é um caminho que Jesus não nos aconselharia a caminhar, é porque a gente precisa seguir esse caminho. É a nossa escolha. Ainda aí, Deus é tão maravilhoso que ainda assim Deus permite que nós erremos. Ainda assim Deus permite que nós cometamos um equívoco, porque nós temos a liberdade de escolha. Nós temos toda a liberdade de escolher qualquer caminho que a gente quiser seguir, porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquele que vai nos determinar que nós podemos seguir todo o nosso pensamento, toda a nossa consciência e caminhar pelos caminhos mais tortuosos que a gente imagina. Mas só que aí, Deus nos estabelece os limites disso. Ele vai estabelecer os limites de como a gente pode pensar nisso, como que a gente pode concluir aonde a gente quer chegar. Como que a gente pode buscar esse elemento fundamental e o caminho que a gente escolheu perseguir, se a gente ainda não conhece? A gente às vezes não conhece o que Jesus pensa. A gente até imagina. A gente até suspeita. Mas às vezes a gente deixa para a nossa consciência escolher e a gente coloca pensamentos onde eles não estão. Onde eles não estão localizados. Então é importante, e uma das coisas mais importantes da doutrina dos Espíritos, ela nos faz estudar, ela nos faz pensar, refletir, estabelecer os caminhos que a gente quer seguir, mas a partir não de uma fé que nos obrigam a seguir um determinado caminho, mas uma fé construída a partir de conceitos verdadeiros, de verdades que estão postas ao nosso lado. Muitas vezes a gente até não quer seguir esse caminho porque é muito difícil, é muito tortuoso, é cansativo. A gente erra quando a gente pensa assim, porque os caminhos que nos levam ao aprendizado estão exatamente quanto mais a gente se mergulha neste ensino e nesse conhecimento. O conhecimento sempre será para todos nós, em qualquer ramo de atividade, e na doutrina ou na religião, na ética,
vai também ser fundamental para que a gente não caia em erro, para que a gente não se equivoque na hora da gente tomar as decisões, para que a nossa liberdade seja feita de maneira coerente, de maneira clara, não fique algo preso ao que alguém disse, ao que alguém falou, ao que o palestrante veio aqui dizer. Ninguém é o dono da razão, ninguém é dono da verdade absoluta, até porque, se a gente for pensar em filosofia, verdade absoluta também não existe. Ninguém é dono da verdade absoluta. Sempre vai ter alguém que vai contestar, vai apresentar argumentos maravilhosos para que tudo aquilo que você pensou não se torne verdade. Então, a liberdade que nós temos de buscar as informações também é fundamental para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado. É fundamental para que a gente possa saber que quando alguém fala de ódio, não está certo. O discurso de ódio não é liberdade de expressão. E não importa de quem vem. Não importa quem é o autor, não importa quem seja. Toda vez que a gente encontrar alguém que está desejando mal ao outro, é uma atitude equivocada. É uma liberdade de expressão que não deve ser colocada. A gente sabe, na sociedade está muito essa discussão. Só vou dar um exemplo que é, até para não acharem que é um discurso político. O Neymar agora se machucou. E a grande discussão é que algumas pessoas achavam que bom que ele se machucou porque ele pensava diferente que eu. Isso é um absurdo. Não importa quem falou. Isso é discurso de ódio. Não importa de quem vem. Isso é discurso de ódio. Não é liberdade de expressão. E deve ser cerceado. E deve ser colocado de uma forma que a pessoa se mostre consciente de que ela não pode agir dessa forma, que ela não deve agir dessa forma. As fake news, todas as informações negativas, aquelas informações que chegam para a gente todos os dias, devem ter pautadas no conhecimento. Não é na política, é no conhecimento. Não é de quem falou, é no conhecimento. É a verdade que está presente. A nossa liberdade, ela está em caminhar junto, mas muito junto com esse conhecimento. A gente pensa em liberdade, a gente lembra dos escravos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar exatamente do problema da escravidão. Imagina que esse livro foi escrito no meio do problema da escravidão que estava presente. Se você pegar algumas pessoas mais duras, ela vai acusar o Kardec de racista. É porque a gente, às vezes, toma decisões por conta do local, do momento. A gente precisa, quando lê alguma coisa, quando toma um contato com alguma informação, saber que aquela informação está dentro de uma época, dentro de um momento, dentro de uma situação. Que a pessoa precisa sim, e o Evangelho segundo o Espiritismo coloca, é inaceitável qualquer tipo de escravidão. Qualquer um que se coloque como detentor e que queira alguém, que utilize alguém como seu escravo, está cometendo um crime, não contra os homens, mas contra Deus, contra o Evangelho. E muito mais do que qualquer coisa, que é exatamente que nós aprendamos a convivência e o respeito às diferenças, essas diferenças que são nos colocadas de forma clara para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E volto a falar do livre-arbítrio. Tudo a gente vai cair no livre-arbítrio. O Chico falou uma frase que a gente, às vezes tem tanta frase do Chico aí que a gente acha no Facebook e internet, que a gente acha às vezes nem foi ele que falou. Mas essa daqui parece muito com ele. Ele fala assim: somos livres para decidir sobre nossos atos,
muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Essa é a doutrina dos Espíritos. Essa é a doutrina que nós escolhemos caminhar. Essa é a doutrina que nos mostra exatamente o caminho que nós queremos percorrer em busca de algo melhor. Quando nós tomamos as nossas decisões, e podemos tomar, nós assumimos uma responsabilidade, a responsabilidade da consequência. Eu quero falar sobre esse assunto. Ok. Pense nesse assunto, fale sobre o assunto, discuta sobre o assunto. Mas as consequências que virão depois disso são todas elas consequências dos seus próprios atos. Aí a gente vai entrar naquela discussão grande que tem também de como, porque a gente só aceita os resultados das atitudes quando elas são boas, né? Já viram aquela conversa de que quando eu faço alguma coisa e dá certo, fui eu. Quando alguma coisa deu errado, ai meu Deus, por que você fez isso comigo? Nós cansamos de fazer isso, não é verdade? Cansamos de colocar a culpa em Deus. Quando a gente não coloca no amiguinho, a gente coloca em Deus, porque Deus é mais fácil. Aparentemente é algo distante. A gente erra até nisso, né? Até nisso, a gente esquece que Deus está no nosso coração. E a gente tem, porque a gente ainda não aprendeu a acreditar na justiça que Deus estabeleceu, na forma que Ele estabeleceu. Ou a gente não acredita que nós temos exatamente que essas consequências não irão acontecer, mas elas acontecem. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vai estudar a respeito das causas, as causas anteriores e as causas atuais das nossas aflições, vai ficar muito claro para a gente sobre esses elementos. As causas atuais são aquelas consequências dos nossos próprios atos, daquilo que nós fazemos aqui e agora, que acabamos de fazer, que estabelecemos em nossas vidas. Alguém que resolveu, quando tinha 15, 16 anos, começar a fumar, quando está com 60 anos ou menos, né? E o problema respiratório está presente, e ela não sabe por quê. Isso é uma causa atual, porque ela é consequência imediata de um ato praticado por nós, aqui, agora, nesse momento. E outras tantas coisas acontecem assim. A grande maioria das coisas se resolvem na mesma vida. A grande maioria das dores, das consequências dos nossos atos, elas se resolvem na mesma vida. A gente tem uma tendência a achar que tudo é consequência de vida passada. A gente tem muito essa tendência. Quando a gente entra no Espiritismo, então, começa a entender que tem Espírito nos acompanhando todos os dias, tudo é culpa deles. E a gente se esquece que nós fazemos muita coisa errada. Todos nós. Equívoco é o que nós mais cometemos, né? O difícil é você ter consciência e coração aberto a assumir essas consequências. Assumir que errei, vou mudar. É aquilo que o Chico falava, chegava para o Chico e falava assim, nossa, Chico, mas eu nunca consegui, eu tenho a vida toda. Eu falei assim, não, você tem a oportunidade de fazer o que eu faço. Você faz tanto assim, olha, mas eu aproveita a partir de agora e mude o seu modo de agir e daqui para frente você terá um futuro diferente. É exatamente isso que a gente precisa ter consciência. E que quando você teve consciência e assumiu as responsabilidades, você mudou, você transformou e você vai ter um futuro diferente. Mas se eu não já estou no final da vida, e agora? Não vai dar tempo. Aí a gente pensa em reencarnação. Quando a gente não consegue, pelas leis humanas, pelas leis materiais, resolver os nossos problemas imediatos, Deus nos dá a oportunidade numa nova reencarnação, numa nova forma de pensar, uma forma de transformar os nossos pensamentos. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que estabelece esses limites para todos nós.
A lei de liberdade é essa lei de amor. Não simplesmente porque eu quero fazer. Eu posso. Eu tenho posses. Eu posso fazer. Pode. Eu tenho condições. Eu vou fazer. Adolescente é assim, não é? Assim, eu sou jovem, tenho plena condições físicas, eu vou fazer, mas não é bom para você. Mas eu vou fazer. Ok. O que nós estamos ensinando de amor para os nossos filhos, para os nossos adolescentes? O que o Centro Espírita está fazendo com os jovens? O que nós estamos fazendo para que o jovem venha ao Centro Espírita? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Todos os centros fazem essa reflexão, tenho certeza que aqui também se faz essa reflexão, porque a gente precisa exatamente de que a juventude, os jovens que estão presentes e sofrem as consequências graves de muitas vezes terem uma liberdade equivocada. A liberdade de experimentar, de ter acesso, de ter a internet, de poder possuir, eu posso, eu vou fazer. Depois eu vejo como se resolve. Às vezes falta um pouco de informação, não é? Porque a gente acabou de falar de conhecimento. Às vezes falta só conhecimento. É muita vontade, pouco conhecimento. E aí a consequência é muita dor, muito problema. Seja para ele mesmo, seja para toda a família, quando se envolve em outras situações, que aí depois o próprio organismo não consegue mais tirar daquilo e aí vai ter que sofrer as consequências. É o excesso de liberdade, que não é excesso de liberdade para Deus, mas é a liberdade simplesmente. É só liberdade. É só liberdade. Como que a gente pode fazer para consertar isso? Como que a gente pode fazer para mudar isso? É um chá de evangelho, seja o evangelho do lar, seja o evangelho no centro espírita, seja mostrando, seja dando exemplo de como nós podemos transformar. Não porque nós temos certeza que esse é o caminho certo, não porque Deus e Jesus nos deu o caminho certo. Não somos nós que estabelecemos as regras, os limites, o caminho. É o evangelho. É Deus com a sua justiça de amor, de fraternidade, que transforma todos nós naquilo que nós buscamos ser. Quando nós conseguimos abrir o coração para esse sentimento, para essa vontade, aí sim nós seremos libertos pela verdade. É isso que tem no Evangelho. Quando Jesus estava lá, conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando disso. Falando só disso. Não é a minha verdade. Não é a verdade de Deus. É a verdade do Evangelho, é a verdade de Deus, é a verdade do amor, é a verdade da fraternidade. Muitas vezes a gente esquece o caminho e a gente sabe onde está. E quando a gente quiser achar, a gente vai procurar e vai encontrar. Porque é dessa forma que a gente transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações e nós podemos, de alguma forma, falar com amor, falar com carinho. Porque às vezes é só o jeitinho de falar. É só a forma como a gente conversa, como a gente fala com o outro, como a gente diz o que a gente pensa, é que faz a transformação. É a forma como a gente se entrega ao Evangelho, é a forma como a gente não se coloca para aqueles que estão junto de nós, é que vai fazer a diferença, que vai fazer a nossa transformação. E essa transformação é muito maravilhosa. Que a paz de Jesus possa permitir a cada um de nós que tenha liberdade, sim, tenha liberdade, usufrua da sua liberdade, usufrua da maravilha que é esse planeta e dos caminhos que nos proporciona o crescimento. Nós devemos aproveitar essa liberdade com consciência,
com o coração aberto e com muito Evangelho no nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus.